história pro fim de semana? Eu sou o Vini, eu sou designer e tarólogo e todo fim de semana eu tô por aqui trazendo uma amostra de como você pode usar o tarô como essa ferramenta de direcionamento incrível que ela é. Normalmente eu fazia isso pelo Instagram e hoje, pela primeira vez, estou botando aqui os pezinhos no YouTube. Baby, esse é o primeiro vídeo do canal, então eu fico muito feliz de você estar acessando esse conteúdo. Se você gostou também, não esquece de dar o like e de seguir o canal pra gente poder crescer cada vez mais, né? Então, a partir de agora, esse tipo de conteúdo ele vai estar aqui no YouTube, ele não vai estar mais no Instagram, e a ideia é que aqui no YouTube também a gente vá fazendo outras tiragens. Então é interessante você se inscrever para você ficar ligado e saber tudo que vai acontecer por aqui, tá? Mas, via de regra, todo fim de semana eu tô aqui pela internet trazendo dica de como que você pode usar o tarô como essa ferramenta de direcionamento incrível que ela é. Como que funciona, né? O tarô é uma ferramenta energética para direcionamento, como eu já falei. E o que interessa para ele é a intenção, né? Então, do meu lado existe uma real intenção de levar até você uma mensagem e do seu lado precisa ter essa real intenção de receber essa mensagem, né? Eu vou pedir para você botar um fone, se desconectar, se possível, de tudo que tá aí à sua volta. A ideia é que o momento do tarô seja um momento seu, né? Para você poder ter essas informações e pegar informações que venham aí do seu subconsciente e tragam à tona uma mensagem que você precisa receber. Então, para isso, é bom que a gente esteja compenetrado e concentrado no que vai rolar aqui, tá? Para poder fazer isso, eu preciso que você se concentre nessa questão ou numa dúvida que você possa ter. E eu vou embaralhar as cartas e nesse processo de embaralhar as cartas você vai escolher uma dessas tiragens. Depois eu vou falar cada uma das tiragens e você pode avançar o vídeo para chegar até a tiragem que você escolheu. Simples assim. Bora? Bom, se você escolheu a primeira tiragem nesse fim de semana, então a gente tem como carta luz desse fim de semana o As de Pentáculos e como carta sombra desse fim de semana o 4 de Pentáculos. Então a gente está falando de um fim de semana que ele é muito voltado para a energia do material, para a energia das coisas que são concretas e que podem de fato estar acontecendo na sua vida, tá? O As, de uma forma geral, ele sempre vai representar uma nova oportunidade. Então aqui a gente está falando de uma nova oportunidade no material, de uma nova oportunidade de concretizar coisas. Então pode ser que nesse fim de semana aí role uma oportunidade de você começar um novo emprego, começar um novo relacionamento, começar alguma coisa de forma concreta, tá? E o As, ele mostra esse lugar dessa nova possibilidade. E o As, ele sempre vai ser um potencial a ser desenvolvido. E aí entra um pouco na questão do seu livre-arbítrio de se você vai querer desenvolver isso ou não. Mas a energia que se abre é essa energia de uma nova coisa chegando na sua vida, tá? Quando a gente olha a energia sombra desse fim de semana, a gente tem o 4 de Pentáculos. Então, o que isso está querendo dizer? O 4 de Pentáculos, ele fala muito sobre estabilidade. Então, quando a gente olha aqui essa carta, por exemplo, a gente vê que a gente tem esse carinha sentado nesse muro e ele está aqui agarrado nas 4 moedinhas que ele conquistou, tá? Então, é uma carta que ela fala muito sobre, às vezes, a gente não querer sair da zona de conforto. Sobre a gente, às vezes, entrar num patamar, e era até uma coisa que eu estava falando no meu Instagram essa semana, por exemplo, da gente meio que vir em um processo que a gente sobe uma colina, né? O 4, ele é como se fosse um patamar de uma colina. Então a gente fez um esforço, demorou ali, se lascou todo, chegou no patamar dessa colina. Então a gente vai e fala assim, nossa, cheguei nessa colina, daqui eu não quero sair. Só que quando a gente chega nessa colina, a gente olha que a gente tem toda uma outra montanha para escalar, né? Então, quando o 4 ele vem nesse lugar assim de desafio, como ele veio aqui, de uma energia mais sombra, ele fala sobre a gente às vezes estacionar nesse patamar e a gente não ir para esses novos desafios. E como a gente tem um As aqui, mostra exatamente isso, né? Sobre essa necessidade da gente evoluir, de entender que, beleza, fiz a minha caminhada, cheguei até aqui, evoluí para um lugar, mas agora é a necessidade de eu continuar me desenvolvendo. Então é importante você ver do ponto de vista, inclusive, muito prático, tá? Tipo assim, quais são os pontos que vão te ajudar a continuar a se desenvolver, independente da área que a gente está falando, porque aqui a gente não está tirando uma coisa específica, né? Sobre profissão, amor, desenvolvimento pessoal, nada disso. É uma coisa um pouco mais ampla. Então, o As, ele sempre vai representar literalmente essa porta se abrindo aí na sua vida. Então é importante que você entenda que
muito bom, você chegou num patamar, você alcançou um lugar aí que você conseguiu a estabilidade que você quer, mas também se limitar a não sair disso por medo, não sair disso por essa estabilidade pode ser um problema, tá? E a gente pode estar falando, inclusive, do ponto de vista de oportunidade, de vida material e tudo mais, de uma oportunidade, inclusive, de ajudar outras pessoas, tá? Porque a gente está falando aqui sobre oportunidades que aparecem e a gente está linkando muito com material, com coisas que são de fato feitas, né? Então, a gente pode estar falando, às vezes, sobre uma oportunidade de talvez você ajudar alguém do ponto de vista financeiro, ajudar alguém do ponto de vista de trabalho e, de novo, você ficar um pouco nessa sua estabilidade aqui do ponto de vista de, não, eu conquistei isso aqui e se eu dar para outro eu vou perder e tudo mais, sabe? Então, é importante trabalhar esse lugar e entender até onde você pode se doar, porque acho que o grande ensinamento que a gente tem aqui também dentro do naipe de pentáculos é muito isso, a gente meio que materializar aquilo que a gente veio materializar, mas a gente também saber qual que é o momento da gente poder doar as coisas para alguém, porque senão às vezes depois vem aí a vida meio que tira tudo aquilo que a gente acha que tem, só para mostrar também a gente como tá numa posição que às vezes a gente podia ter ajudado alguém e a gente não ajudou, né? Então é importante ficar de olho nesse lugar, para que essa estabilidade que você alcançou, ela não vire um lugar de impedir você de ser solícito, impedir você de evoluir, impedir você de estar de fato disponível para poder ir para caminhos que você ainda desconhece, tanto do ponto de vista de ajudar alguém necessariamente, ou do ponto de vista de evolução, tá? Então, é um pouco essa dica aí. Se você escolheu a segunda tiragem esse fim de semana, então a gente tem como carta luz do fim de semana o 5 de paus e como carta sombra desse fim de semana o pajem de copas. Então o que isso quer dizer, né? O 5, ele sempre vai ser uma carta que ele vai representar desafios pra gente dentro da jornada do tarô. Então o 5 de paus, ele vai falar muito sobre essa necessidade de evoluir, né? Então a gente não sabe exatamente se essas pessoas aqui elas estão brigando, se elas estão treinando, o que elas estão fazendo, mas a gente sabe que elas estão em busca de um propósito, elas estão em busca de se aprimorar e de se desenvolver. Então a gente fala aqui sobre uma energia de uma certa competição, mas uma competição que ela tende a ser amigável, tá? Ela tende a ser talvez até um pouco explosiva, porque a gente está falando de um naipe de fogo, então ele fala aí sobre a gente se deixar assim, levar um pouco pelo calor do momento, mas ela também fala sobre a necessidade de a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Então fala aí sobre esse fim de semana, você ter essa energia muito de fato experimentar outros lugares, experimentar sair da zona de conforto. É importante ficar atento se você tiver alguma reunião familiar, alguma coisa assim, para que as coisas não saiam de controle do ponto de vista de fato virar uma briga. Às vezes, né, aquela implicânciazinha que você começa e aí começa um implica aqui, um implica ali e tá tudo bem e do nada aquilo ali vira uma briga. Então é importante tomar cuidado com essa energia, porque a gente está falando muito sobre essa competição que ela tá no limiar ali da competição, tá? Então isso ela vem muito pro nosso desenvolvimento. Então, e também entender, às vezes, as coisas que são ditas pra gente, os desafios que vêm pra gente, principalmente do ponto de vista, de, às vezes, uma crítica pra gente, pro nosso processo de materialização das coisas, a gente entender até onde aquilo ali também é construtivo, tá? Quando a gente olha para o que está negativo nesse fim de semana, a energia sombra desse fim de semana, a gente tem um pajem de copas. E o pajem de copas é alguém dentro do tarô que representa alguém jovem que está querendo se desenvolver e controlar as suas emoções. Então a gente vê que a gente tem esse carinha aqui, ele de fato é quase que um adolescente, ele segura esse grande poder aqui nas mãos, que são as copas, né, jorrando a água, que são as emoções. Então a gente pode estar falando sobre um certo descontrole emocional, sim, quando essa carta ela está vinculada com o 5 de paus. Então é importante que, de fato, se você estiver dentro de uma reunião com várias pessoas, ou se você for ter uma DR esse fim de semana, dá aquela respirada e, de fato, conseguir controlar de forma melhor esse seu sentimento, esse seu instinto, tá? O pajem, ele não é alguém que tem um super controle dentro disso. Então, fala sobre você, às vezes, também começar a olhar as coisas, não de um lugar infantilizado, mas de uma certa inocência, de você também não levar tudo para um lado extremamente pessoal, principalmente do ponto de vista emocional, e se sobrecarregar com isso, sabe? Às vezes as pessoas estão falando as coisas, de fato, para ajudar. Então, é importante que também você
não tenha muito esse lugar assim de achar que tudo é um problema e que tudo aquilo ali é para te afetar e te acertar e é uma crítica que não pode ser tida como construtiva, tá? Os pages também, eles falam muito sobre mensagens, então pode ser que nesse fim de semana você receba algum tipo de mensagem e esse tipo de mensagem pode desencadear um pouco esse lugar aqui, né, de tipo de, nossa, tem que fazer, tem que competir e tal. Então é importante estar bem atento ao controle emocional. A gente está falando aqui muito sobre isso, sobre às vezes um ímpeto muito grande de falar algumas coisas, de agir de certas formas, ao mesmo tempo que não existe um completo controle de tudo que está sendo sentido. Então é para ficar atento nesse lugar emocional, para que você possa aí respirar fundo e tomar o cuidado de não falar ou não fazer nada que você possa se arrepender depois. Se você escolheu a terceira tiragem, a gente na verdade hoje tem 3 cartas. 3 cartas, eu tô fazendo 2, né? A gente tem 3 cartas porque a gente tem energia luz, que é o 9 de paus, e a gente tem como energia sombra 2 cartas que saíram aqui. Quando eu fui puxar uma, saiu 2 e eu mantive as 2, tá? Então o que que fala? O 9 de paus é uma carta que fala muito sobre a gente estar um pouco reativo e a gente também saber se defender de certas coisas, tá? Então, de uma forma geral, é uma carta que fala muito sobre quando às vezes a gente está muito reativo dentro de uma situação. Então, o 9 de paus, como a gente vê aqui, a gente vê esse carinha e ele tem, né, essa energia do fogo aqui nele e ele tá aqui com esse bastão aqui na frente dele, meio que tipo assim, a minha defesa vem primeiro, eu me defendo primeiro, né, eu tô aqui primeiro. Muito vindo das coisas que você às vezes já levou aí de rasteira da vida e você foi aprendendo em função disso. Então a gente fala muito sobre essa energia, tá aí, do ponto de vista de você saber botar limite bastante nas coisas, tá? Quando a gente olha para o lado sombra que tem esse fim de semana, a gente de novo tem o pajem, que é o pajem de pentáculos, e a gente também tem a carta do louco. A carta do louco é uma carta que ela é um arcano maior, então ela fala sobre uma tendência que ela é maior dentro da sua vida, que ela pode começar nesse fim de semana, mas a gente está falando sobre uma coisa que é um pouco mais profunda, tá? E ela fala muito sobre novos inícios. O pajem aqui dentro, ele também vem falar bastante sobre mensagens, sobre coisas que chegam até você e oportunidades que chegam até você. Então a gente vê, né, que o pajem aqui ele está segurando essa moedinha, então quer dizer que pode ser que nesse fim de semana cheguem oportunidades para você do ponto de vista de dinheiro, de você investir. Só que a gente tem essas 2 cartas num aspecto sombra. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que isso pode ser uma bela de uma frase. Quando a gente olha aqui o pajem, a gente vê que essa pessoa que de certa forma também é inocente, de certa forma tá ali não tendo um jogo de cintura, um controle muito grande sobre os aspectos mais, como que pode dizer, mais físicos, né, da parte financeira, de alguma forma assim, mas a gente está falando ali sobre uma oportunidade que pode pintar. Quando a gente olha o louco, a gente pode dizer também que, como ele está aspectado negativamente, essa oportunidade pode ser uma oportunidade meio de, tipo assim, de ou precisar jogar tudo pro alto, ou de chutar o balde, ou ser uma oportunidade meio fora da casinha demais e você ficar meio que, de certa forma, tentado, tipo assim, caraca, e aí? Vou para esse lugar? Não vou para esse lugar? E aí a gente vem com a energia do 9 de paus, que fala sobre você olhar para os BO que já aconteceu no passado, de você olhar para essa expertise que já aconteceu, das rasteiras que você já levou e falar assim, querido, olha só, né? Vamos recapitular aqui todos os BO que já deu. Você acha mesmo que isso é uma boa oportunidade? Então, essas 2 cartas aqui, elas vêm alertar um pouco nesse sentido, tá? De que pode ser que role algum tipo de convite, algum tipo de materialização que possa rolar nesse fim de semana e que essa materialização ela pode levar para uma furada. Então, assim, se você escolher seguir nesse tipo de materialização, qual que é importante, tá? O que é importante, na verdade? É importante que você tome muito cuidado com as decisões que vão ser tomadas, para não ser uma coisa muito tipo, chutou o balde e se jogou e saiu correndo e foi irresponsável, tá? E também de entender quem que são as pessoas que estão à sua volta. Se as pessoas que estão envolvidas nessa oportunidade são pessoas de fato experientes para poder estar fazendo aquilo que eles estão se propondo a fazer. Do caso contrário, é preferível você simplesmente usar esse bastão, chegar ali na frente, se delimitar ali um pouco esse cenário e falar tipo assim, não, obrigado, muito obrigado, mas
não é muito esse momento, tá? Então o 9 ele fala muito sobre esse lugar de experiência. Então fala sobre você estar procurando se renovar, sobre você estar procurando ir para algum lugar, mas tem um pouco desse aspecto, tá? Então, tomar cuidado para, se de fato fizer sentido para você, garantir que as pessoas que estão à sua volta, elas sabem o que estão fazendo nessa nova oportunidade, para isso não ser uma furada, beleza? Esse foi o tarô pro fim de semana, espero que tenha feito muito sentido por aí. Estreando aqui no YouTube, então garantindo esse novo início, estou muito feliz. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que pode gostar desse vídeo, então aproveita e compartilha. Não deixa de dar o seu like, porque vai ajudar o canal a crescer. E é isso, espero que tenha feito sentido. Se você se interessou em fazer uma tiragem comigo no canal, tanto aqui do YouTube quanto lá no meu Instagram, você tem o link para tiragens, onde a gente pode ir lá na questão específica, então a gente pode desenvolver alguma tiragem baseada no que já está sendo visto aqui, ou a gente pode fazer outras tiragens de todas as que tem disponíveis lá na minha lojinha virtual. Se você acessar, você consegue fazer o pagamento tanto com cartão de crédito quanto cartão de débito ou Pix, e aí a partir disso a gente acha um lugarzinho na nossa agenda para poder fazer um call. Normalmente os meus atendimentos são em call de 90 minutos. A graça do call de 90 minutos é que a gente também pode gravar esse call, então você fica com esse material para você rever quantas vezes você quiser, porque como você viu aqui, é muita informação que vem. Então eu gosto muito de fazer ele online, primeiro porque a gente não tem barreira geográfica nas nossas tiragens e também porque você fica com esse material de consulta, então você não precisa ficar ali loucamente escrevendo as coisas durante o call, você pode tirar de fato esse momento para prestar atenção no que a gente está ali trocando e depois rever o vídeo quantas vezes você quiser. É isso! Se você gostou, é só entrar em contato comigo e a gente vai se vendo por aqui. Até mais!